Hoje eu vou te dar uma dica que vai revolucionar a forma como você produz conteúdo, vai revolucionar os seus vídeos, vai dar um potencial de retenção de público muito maior e a qualidade dos seus textos vai ser impecável. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente pergunta alguma coisa para o ChatGPT, ele não tem um padrão de resposta. Ou seja, se você pergunta uma coisa agora, ele vai te responder de uma forma. Se logo após a pergunta que você fizer a mesma pergunta, é capaz dele te responder uma outra resposta totalmente diferente da resposta que ele te deu. Quando a gente pede para ele programar alguma coisa, ele está programando baseado em um banco de dados. E para isso ele precisa de mais informações para você, mais informações suas, para poder dar a resposta que você precisa de fato quando você pergunta. E essas informações, a gente consegue afunilar essas respostas a partir dessas informações. Como é que a gente vai transmitir essas informações para o ChatGPT? Através de uma programação simples que você vai fazer. Você vai responder pelo menos duas perguntas para o ChatGPT e configurar o seu ChatGPT para o seu nicho, para o seu público, para o seu conteúdo. Para todas as vezes que você fizer uma pergunta para ele, ele ter um padrão de resposta, padrão de conteúdo para passar para você. Vamos lá para minha tela que eu vou mostrar para você. Aqui nós conseguimos ver o seguinte: antes de fazer a configuração, eu tinha feito uma pergunta e dei um comando para o ChatGPT. E o comando que eu tinha dado é justamente para que ele pudesse iniciar uma trama policial ou criar uma história de trama policial. Eu só dei aqui quatro, cinco critérios para ele, que foi exigir que tivesse uma introdução boa, um desenvolvimento bom, um clímax bom e um desfecho bom. E exigir também que ele seguisse o padrão no nome do policial, que seria o Senhor Gabor. Ele respondeu com a resposta um tanto satisfatória, se eu não estivesse em mente já o que eu queria fazer. Ele me deu um texto excelente, texto excelente, mas o texto está muito pequeno. E eu percebi que quando eu solicitei que ele desse continuidade para esse texto, ele não seguiu na sequência e formatação do texto anterior. E quando eu dei continuidade, continuei, ele foi mudando à medida que eu ia pedindo para ele, à medida que eu ia pedindo para ele dar continuidade aos textos, criar novos textos, ele ia mudando a formatação e mudando a forma. E aí, depois de pesquisar, eu dei uma estudada sobre o ChatGPT e o objetivo, né, o fruto do estudo que eu fiz, eu vim trazer para você. Eu me dediquei a mais de 4 horas, de 4 a 5 horas, estudando sobre isso, para que eu pudesse, pesquisando, né, para que eu pudesse trazer essa informação para você. Até porque é uma informação muito útil mesmo, que vai revolucionar a forma como você vai escrever os seus conteúdos, os seus roteiros, os seus textos, a forma de apresentação. Vai mudar também a forma como você pergunta, vai mudar a forma como o ChatGPT vai te responder. Isso vai te ajudar bastante, eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao seu conhecimento pessoal e também vai acrescentar muito ao seu canal. E só por isso, eu acredito que eu já mereço no mínimo, o seu like. Se você puder me ajudar nisso aí, dá um like aí. E eu te peço também encarecidamente que você me siga no meu canal. Esse canal é novo, eu preciso bater a meta dos 1.000 seguidores ainda esse ano para poder bater a meta da monetização. Então vamos lá. Depois que eu pesquisei, eu cheguei à conclusão que existe um caminho mais fácil de fazer isso. E o caminho mais fácil é configurando ele. Mas antes eu vou. Não, primeiro eu vou te mostrar a configuração. Na configuração, eu vim aqui no login. Você precisa fazer o login, claro. Inclusive, está aí uma outra dica. Só faça perguntas ao chat GPT depois que você tiver com o login feito. Porque quando você vai na página, nessa página aqui, você pode fazer perguntas para ele e ele vai te responder. Só que ele não vai te responder com a mesma precisão que ele te responderia se ele já conhecesse você. Exatamente. O chat GPT ele começa a mapear suas informações à medida que você vai fazendo perguntas e à medida que ele vai te fazendo respostas. Então vamos lá. Eu vim aqui no
nessa bolinha aqui e vir em personalizar ChatGPT. E aqui, ó, ele já te dá uma dica aqui, ó, estímulos criativos. Ou seja, onde você está, como, com que você trabalha, quais são seus hobbies e interesses, sobre quais assuntos você pode falar por horas, quais são alguns dos seus objetivos. Então, o ChatGPT ele vai querer entender você para poder responder da forma que você quer que seja respondida. Introdução, instruções personalizadas. Sobre as instruções personalizadas e como elas são utilizadas para ajudar o ChatGPT a dar respostas melhores. O que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito para dar melhores respostas? Aí, na minha concepção, hoje, na minha realidade, na minha forma no meu novo projeto, eu escrevi. Eu sou um escritor, então eu preciso de roteiros para os capítulos da minha história que mantenham uma alta retenção. Os textos devem ser feitos de maneira que prendam a atenção do espectador. Os conteúdos são para o público amante de investigação policial. Os textos devem seguir a seguinte estrutura. Aí aqui eu já coloquei toda aquela informação que eu tinha feito na primeira pergunta. A parte inicial da narrativa que seja atrativa e que contenha gatilhos mentais que atraiam e retenha a atenção do público. Que atraiam e retenham a atenção do público. Desenvolvimento. A fase de transição entre a introdução e clímax, onde a história complica. E aqui eu vou disponibilizar para você pegar depois esse prompt de comando, mas é só para você ter noção. Contextualização de desenvolvimento do enredo, clímax. E aqui no início eu botei aqui, ó, e conclusão. Presta atenção nisso aqui. Isso é muito importante, ainda mais se você quer criar um canal de continuidade de conteúdos. Ele bota aqui, conclusão. Com a resolução parcial dos conflitos e uma reflexão profunda e inspiradora, deixando sempre um gancho para a próxima história. Não dê suas opiniões no vídeo e faça o roteiro excelente. Por que eu pedi que ele me deixasse um gancho, sempre um gancho para a próxima história? Porque eu estou escrevendo um livro. E sim, eu estou escrevendo uma história que tem continuidade, eu estou escrevendo uma série. Então, cada texto que ele me der vai ter um gancho no final para o próximo texto. E vai ter um gancho no final para o próximo texto. Então, eu consigo criar uma série. Se eu fizer com que o telespectador consiga é, 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 ser atraído no primeiro texto, eu vou ter uma continuidade e recorrência disso. Além disso, da forma como eu estou fazendo aqui, eu consigo criar um e-book, eu consigo criar um livro e vender o livro atrelado às minhas novelas no canal Dark, porque eu não vou aparecer nesse canal. Isso aqui é um projeto de um canal Dark. Inclusive, esse projeto eu já convido você mais uma vez a se inscrever no canal, porque eu vou começar essa série de um projeto do zero do canal Dark para que ele possa monetizar só com esse romance policial. Então, é uma brand, né? Esse detetive Gabor. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que ele me faz é como o ChatGPT deveria responder. Ou seja, primeiro ele quer saber o que eu faço e qual é a minha intenção ao perguntar para ele. E agora ele está querendo saber como é que eu quero que ele me responda. E aí eu coloquei o seguinte: eu preciso que você responda como um escritor profissional de histórias policiais. Sua resposta deve ser feita de maneira que tenha uma alta retenção de atenção. Suas respostas devem ser feitas em parágrafos. Cada parágrafo deve conter até 4.000 caracteres. Sua resposta deve ser em texto de forma que, após lido, já possa ser narrado e editado. Faça roteiros de 15 minutos. Eu coloquei faça roteiro de 15 minutos, mas a média dos meus vídeos são de 5 minutos, tá? Eu botei 15 minutos para ele dar uma média. E aqui você habilita, né? Habilitar para novos chats, porque toda vez que você fizer abrir chat, ele vai responder com esse mesmo padrão. Clique em salvar e um abraço. Depois que eu fiz isso, vamos ver a resposta dele. Depois que eu fiz isso, eu coloquei ó, trama policial, tá? Logo no início. Aí eu coloquei aqui, escreva um trama policial. Aí eu pedi para ele me dar uma persona também. Ele montou uma persona, eu dei algumas características.
Não sei se você sabe o que é persona. Se você souber, digita aqui nos comentários o que é que você sabe para a gente também poder aprender. E se você não souber, digita aqui nos comentários eu quero saber, para que eu possa criar um vídeo específico sobre isso, sobre persona, também sobre nicho, sobre gatilhos mentais, sobre neuromarketing, sobre programação neurolinguística. Eu gosto muito disso, estudo bastante isso. Então vamos lá. Aí eu pedi para ele fazer, dei, dei mais, padronizei as características e aí no final eu só coloquei aqui, ó. Escreva uma trama policial, coloquei a persona, o nome, personalidade, as habilidades, a origem, maior inimigo, tudo. Perceba que aqui eu não coloquei introdução, desenvolvimento, semiclímax, clímax e conclusão. Não fiz isso. Por quê? Porque já está programado. O ChatGPT já está programado para isso. Então, todos os comandos que eu der para ele, ele vai dar o comando, me dar a resposta filtrada naquela primeira informação que eu dei. Ficou excelente. Excelente mesmo. E dá uma olhada. O título O Silêncio do Porto, ele fez uma introdução perfeita, depois fez um desenvolvimento, depois preparou para o clímax, depois a conclusão e gancho, tá? E no gancho ele deixou a conclusão em aberto. É como se você estivesse assistindo uma série e quando chega ali num momento mais animador, no momento que você tá mais preso à série, ela acaba. Aí ela acaba. Aí você não tem paciência de esperar para começar para próxima semana, aí você vai buscar na internet, vai assistir logo a próxima. Quando você assiste o próximo capítulo, você percebe que o próximo capítulo começa frio, o próximo episódio começa frio. E aí, à medida do episódio, vai ficando bom, vai ficando bom, vai ficando bom. Quando tá excelente, corta de novo. É o próximo episódio, frio, e vai ficando bom, vai ficando bom, vai ficando bom. Por quê? Isso prende o telespectador. Esse é o objetivo. E nós que trabalhamos com vídeo, né, no YouTube, precisamos ter esse conhecimento, precisamos ter esse contato, precisamos fazer isso, ligar nossos conteúdos. É isso que nós precisamos fazer. Aí aqui ele já botou. E assim, mais uma noite começava, com o peso de um novo caso e o perigo à espreita. Continue no próximo capítulo. Eu botei. Continue o próximo capítulo. Não botei mais nada, só coloquei continue o próximo capítulo. É o que ele fez. A noite em claro parecia interminável no escritório do Gaboa Vilas. A voz fria e cortante que ecoou no rádio o perseguia como um fantasma. Ele conhecia aquela mulher. Uau, Helena Yates. Que mulher? A mulher? É essa mulher aqui, ó. Uma voz feminina fria e calculista que o Galboa reconheceu imediatamente. Disse: Detetive, nos encontraremos novamente. Percebeu? Então eu tenho dois capítulos aqui. E aí ele fez a mesma estrutura, da mesma estrutura. E fez o capítulo seguinte, Sombras do Passado. Aí eu só botei aqui dessa vez continue. Sombras do Passado, desenvolvimento, preparação do clímax, tudo. Aí, dessa vez aqui, ele já colocou ó, o título do próximo episódio, O Arquivo Perdido. Perfeito. Então eu já tenho agora uma inteligência artificial programada para atender a minha demanda, que é a demanda do meu projeto, o meu projeto do detetive Gaboa Vilas. Percebeu? Então é isso aí, meus amigos. Eu agradeço você por ter ficado até aqui. E para você que ficou até aqui, eu vou te dar um bônus. Um bônus. Eu descobri uma ferramenta de inteligência artificial que, que ela cria imagens grátis. Eu vou te mostrar. A ferramenta é essa aqui. Ó. Eu descobri hoje. Dreamina. Ó, Dreamina, essa ferramenta. Inclusive, ela já cria os movimentos. Esse aqui é o meu protótipo de detetive Gabor. Beleza? Dá o like, se inscreve, curte, compartilha
Digita nos comentários o que é que você achou, o que é que precisa melhorar, o que é que você acha que eu preciso falar mais pra frente, qual é a sua dúvida, qual é a sua dor, para que eu possa procurar um remédio e postar um vídeo também, viu? Valeu, até mais.